Olá, nosso objetivo hoje é responder uma pergunta. O cristão deveria se envolver em política? Bem, primeiro nós temos que definir o que é política. Não é tão simples, mas vamos partir do princípio de que a palavra política originalmente designava os cidadãos que viviam na polis, que eram as cidades ou sociedades organizadas. Dessa forma, a origem da política remonta à participação na comunidade ou à vida coletiva. Em resumo, a não ser que alguém viva isolado ou eremitando, ele é automaticamente um ser político e envolvido em política. Criticar quem não se envolve em política é também uma ação política. Não se envolver em política é uma decisão política. Gravar esse vídeo falando sobre política é uma ação política, porque envolve as questões da cidade, da comunidade e da sociedade. A pergunta então original é: o cristão deve se envolver ou não deve se envolver? Bem, aqui nós temos que definir duas coisas que às vezes se misturam. Nós estamos falando do cristão ou nós estamos falando da congregação? Quando falamos da congregação, de fato não existe nenhuma proibição bíblica para a congregação introduzir ou apresentar agentes políticos, mas eu penso que toda oportunidade congregacional deve ser direcionada para a exposição da palavra, exortação e culto ao Senhor. Portanto, eu não usaria este tempo de congregação, de culto, para discussões ou apresentações de agentes políticos, ainda que não me impeça de falar, de ensinar sobre política à luz da palavra para os crentes. Ainda assim, eu vejo com bons olhos que a comunidade possa usar o espaço e horários ociosos para discutir e apresentar ou até debater política. Então, resumindo isso, que é mais uma opinião do que uma resposta bíblica, nós vamos para a pergunta original, que é sobre o indivíduo. Muitos argumentam que não há precedente bíblico, pelo menos não na Nova Aliança, que justifique o envolvimento do cristão em política. Eles falam que o crente deveria se dedicar exclusivamente ao cumprimento da grande comissão, já que esse mundo ele está naufragando. Bem, de fato não há nenhuma orientação bíblica sobre o crente se envolver em política, pois não haviam estruturas democráticas na época que abrangiam a população em geral. Assim, não havia necessidade de se normatizar a partir das epístolas a atuação cristã, pois não havia esse modelo atual de democracia. No entanto, existem dois textos que podem nos dar um norte nessa questão da política. O primeiro é quando Jesus é questionado a respeito de César, das obrigações em relação a César. É lícito pagar tributo a César ou não? Então ele responde, aqui eu estou resumindo já no verso 21, ele responde que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não era uma pessoa somente, ele era um título, mas ele também era um sistema, ele representava um império. No nosso contexto, César seria mais ou menos o sistema presidencial democrático que nós vivemos. Sabemos que o sistema democrático pede de nós muito mais do que impostos. De fato, o voto no Brasil, ele não é um direito, ele é uma obrigação. Então, o sistema que nós temos exige de todos os cidadãos uma participação sóbria e responsável na escolha e cobrança de nossos líderes. Esse é o sistema democrático presidencial. Assim, o cristão, como membro da sociedade, ele tem a obrigação de participar da construção de uma sociedade temporal de forma coerente aos valores eternos que ele defende e ele prega. Sabemos que esse tempo é efêmero, ele em breve terminará. Isso tudo que vivemos é muito pouco perto da eternidade que representamos. Mas a Bíblia também fala sobre ser fiel no pouco antes de sermos colocados no muito. Pois quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então esse texto nos mostra que apesar do que nós estamos vivenciando aqui ser muito pouco perto do que nos espera na eternidade, e sabermos que somos representantes, embaixadores desse reino eterno, se nós formos fiéis nesse pouco, é assim que nós vamos demonstrar ao mundo o que é o reino, que nós somos dignos. Não é que seja objeto para a salvação, mas nós estamos mostrando, demonstrando do que nós fazemos parte de verdade. Então o crente pode participar da questão política, até mesmo porque é impossível não participar da polis, da política. Mas a pergunta talvez que não está sabendo ser feita não é sobre participação em política, mas sobre militância. Ou seja, o crente pode militar politicamente? Também não existem orientações bíblicas, ou mesmo a exigência democrática de alguém, mesmo nesse mundo, de alguém militar, de alguém ser um militante político. Da mesma forma, também não há nenhuma proibição. O que o crente deve ter em mente é que tudo que ele fizer deve ser feito com ordem e decência, respeitando a moral, ética e os princípios cristãos, não se amoldando aos padrões do mundo, inclusive da política secular, que sabemos está totalmente depravada e caída, principalmente em muitos dos seus argumentos.
De qualquer forma, o cristão deve ser cauteloso em relação a dois elementos. O primeiro é a negligência e o segundo é a idolatria. O que seria idolatria? Bem, o cristão ele tem todo o direito de admirar e de seguir pessoas, e isso não faz de ninguém um idólatra. Mas o cristão também não é um fã. Ele pensa mais na política do que no político, pois o que ele quer defender, de fato, são os princípios e valores que estão alinhados com a sua verdadeira pátria. Isso envolve a definição de uma agenda política, não a defesa de um agente político. Para concluir, devemos pensar que, pelo voto, somos corresponsáveis, ou seja, a questão da negligência, pelo plano de governo e da agenda do candidato que suportamos. Por exemplo, quem vota consciente em um candidato que apoia o aborto se tornará cúmplice dessa agenda. Naturalmente, todo candidato pode mudar de opinião e trair o seu eleitor, mas não é o que acontece quando está no seu plano de governo. Então a primeira coisa que o crente tem que pensar é qual é o plano de governo e qual é a agenda desse candidato que eu estou visando votar.